paz, o prazer e a alegria que esta vivência fraterna nos proporciona, para que queiramos, onde quer que venhamos estar, construir também um ambiente de fraternidade, de respeito, de amizade, tal como este que temos frequentado. Aqui estamos, Senhor, a cada semana, buscando elementos que nos enriqueçam o pensamento, que nos aclarem as ideias, para que possamos construir uma nova impressão sobre nós mesmos. Precisamos disso, Pai amado, tu bem o sabes. Precisamos entender que a religiosidade não se pratica para fora de si, sem que tenha sido praticada primeiramente na intimidade de cada um. Preciso me conhecer, preciso me acreditar no Espírito eterno, para que me sinta unido a todos por essa natureza espiritual, para que possa ver em todos os que me cercam um irmão que me foi dado pela tua graça e pelo teu amor, e junto de quem eu posso crescer, eu posso aprender, eu posso caminhar. Portanto, ajuda-nos a não confundirmos esses objetivos. Que cada vez, Senhor, queiramos saber mais, não para mostrarmos o intelecto, mas para crescermos em conhecimento sobre nós mesmos. Envia-nos os teus mensageiros, que possam nos favorecer a intuição, e permita que estejam conosco também os aprendizes da espiritualidade. E que todos juntos tenhamos o estudo desta noite o maior proveito possível. Que assim seja. Bem, então eu vou voltar lá para o quadro para a gente retomar aquela conversinha que a gente estava levando a efeito na semana passada. Todo mundo se lembra? Era uma conversa sobre o quê? Se lembra, eu gostei de... Paramos dos velhos. Os corpos da natureza, mineral, vegetal, animal, animal. Nós estávamos, me prestaram para ela, eu não trouxe os resumos aqui. Nós estávamos discutindo e já falando de que esses reinos agora estão ultrapassados, né? Bem, hoje eu estou de castigo aqui, Priscila, não sei se eu acho bom o seu retorno ou não. Hoje eu digo, tadinho. Então, nós vamos encontrar nos nossos livros, e acho que as casas espíritas têm insistido tolamente nessa questão, a natureza dividida em 3 reinos. Esses reinos chamados reino mineral, reino vegetal e reino animal. E dentro desse equívoco, a nossa bibliografia se refere à existência de seres inorgânicos. Esses seres inorgânicos, não esqueçam que você contei isso na postulazinha, tá? E a Rafaela vai copiar depois para todo mundo, xerocopiar. Então, esses seres inorgânicos seriam aqueles que pertencessem ao reino mineral. E os outros, chamados de orgânicos, a palavra orgânicos deriva de organismo, abrangeria esses 2 grupos, onde estão os seres dotados de vida. Então eu vou repetir o comentário que eu fiz semana passada. Há uma total impropriedade no uso da expressão seres inorgânicos. Por que há uma total impropriedade? Porque a palavra seres refere-se ao que tem vida. Portanto, não pode haver um ser inorgânico. Não pode haver um ser mineral. Não pode haver
um ser inanimado. Aquilo que não tem vida, aquilo que não tem ânimo, aquilo que não tem alma, não é ser, é coisa. Concorda comigo? Tá certo? Então, a utilização desses três reinos, hoje em dia completamente ultrapassados, e a manutenção dessa expressão, seres inorgânicos ou seres inanimados, usa de maneira muito imprópria a palavra seres. Porque o que não tem vida é coisa, não é ser. Aí nós contamos a vida da formação do planeta, não foi? Contamos a história toda. O planeta Terra que surge dentro da Via Láctea, de uma galáxia que é a Via Láctea, juntamente com mais alguns outros, em torno de uma massa central que se mantém incandescente, que é uma estrela que nós chamamos como Sol, em torno da qual estão os planetas formados pelo material que se desprendeu daquela massa inicial. Então, à medida que o tempo foi passando, eles foram mudando sua temperatura e, consequentemente, mudando sua estrutura. Porque se a temperatura baixa ou sobe, as matérias solidificam-se ou liquefazem-se ou vaporizam-se. Então, cada um dos planetas do Sistema Solar tem diferente composição e diferente estrutura físico-química. O que nos interessa é o terceiro planeta de distância ao Sol, que é o planeta Terra. Em virtude da distância mantida em relação ao Sol, esse planeta recebe uma quantidade de radiação solar que permite que a temperatura seja, na maior parte deste planeta, a temperatura seja capaz de suportar a vida. Embora haja lugares muito quentes, como por exemplo crateras de vulcões, e lugares muito frios, como as grandes geleiras, há também uma série de lugares neste planeta de temperatura numa faixa mediana, onde a vida se desenvolve muito bem. Naturalmente, que esta vida que nós conhecemos hoje, com toda a sua complexidade, não surgiu de uma hora para outra. Esta vida surgiu gradativamente. E há um grande salto na explicação para isso. Na semana passada nós falamos que havia na atmosfera uma série de gases, lembra? Metano, amônia, outros gases mais simples, vapor de água, não tinha camada de ozônio, nem tinha atmosfera de oxigênio. Então chovia ininterruptamente. Durante séculos a chuva persistiu. À medida que o planeta esfriava, a rocha em torno do planeta se solidificava, formando a litosfera, que hoje forma um dos continentes, e a atmosfera, que não era essa que nós conhecemos, também ia se esfriando. E vocês sabem, quando uma substância está na forma de vapor esfria, ela se liquefaz, se condensa. Então choveu ininterruptamente. O que diz a ciência? A ciência diz que esta chuva ininterrupta foi carreando para os fossos, as valas, as depressões existentes no planeta, uma quantidade imensa de água e de várias outras moléculas, nos mais diferentes graus de organização. E essas moléculas, um belo dia, começam a reagir entre si. E aí tem um salto imensurável. Como que moléculas inorgânicas simples reagem entre si e terminam formando moléculas orgânicas que são os aminoácidos. Quer dizer, nós estamos admitindo que se formaram moléculas orgânicas, estão entendendo? Orgânicas depende de organismo. Antes não houvesse qualquer organismo. Mas a ciência já colocou num grande balão de vidro esses mesmos gases que havia na atmosfera primitiva, irradiou com radiações de várias naturezas e formaram aminoácidos. Então, por aí,
vem se desenvolvendo. Depois há um outro salto imensurável e provavelmente surgem os ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos são as substâncias da célula que comandam a genética celular e a produção de proteínas. Nós temos o DNA no núcleo de nossas células, herdado de nossos pais. Esse DNA serve de molde para que o RNA produza proteínas e, dependendo das proteínas de que nosso corpo sejam formadas, nós temos a aparência que temos. Então, por exemplo, há uma série de proteínas envolvidas na produção de melanina, a substância que dá cor à pele. Então, são reações químicas sequenciadas. Uma enzima produz até aqui, outra daqui para lá, outra daqui para lá, sucessivamente. Quem tem toda a série de enzimas produz muita melanina e a pele é negra. Quem não tem nenhuma dessas enzimas não produz melanina nenhuma e a pessoa é albina. E quem tem diferentes quantidades dessas enzimas produz também diferentes quantidades de melanina. E aí resulta nessa variação da cor de pele que nós temos, principalmente nós brasileiros, porque somos bastante miscigenados. Está ficando claro mais ou menos até aqui? Da mesma maneira, a cor dos olhos. Para ter os olhos pretos, precisa ter uma sequência completa de enzimas que vão transformando a própria melanina, que vão dando síntese à melanina na quantidade que faz a íris ficar escura. Quem tem menos dessas enzimas não produz melanina em quantidade suficiente, a íris não fica escura e acaba formando pigmentos de cor mais clara. Está certo até aí? Vejam que é bastante compatível com o que nós vemos, é fácil de entender. Então, isso tudo se passa a partir do DNA que está na célula, que são os genes, utilizando o RNA que está no citoplasma, através de umas estruturas que tem na célula chamadas de ribossomos. Não havia nada disso naquela sopa primordial na Terra primitiva. Mas, havendo ou não havendo, certo é que em algum momento formou-se algo capaz de se duplicar, de dar vida, de dar surgimento a cópias de si mesmo. O nome disso é reprodução. E é uma das principais características da vida. Então, isso é o que a ciência conta. Inclusive, nessa revistinha que está sendo vendida lá na nossa livraria, tem um artigo da Rosa, que é a nossa companheira aqui de segunda, contando exatamente essa história. Então, quem quiser ouvir a história completa, está aqui. Vamos deixar isso tudo de lado, porque isso aqui não é uma aula nem de geologia, nem de arqueologia, nem de biologia, e vamos tratar de espiritismo. A ciência diz que tudo isso aconteceu ao acaso. O que diz o espiritismo? O espiritismo diz que tudo isso aconteceu obedecendo a ação do princípio inteligente. Certo? Isso não está no nosso texto, mas a gente precisa ter em mente que o que nós estamos fazendo aqui é estudando doutrina espírita. Certo isso? Então, o princípio inteligente esteve o tempo todo participando de todo este processo. Desde a explosão inicial lá, desde o Big Bang, o princípio inteligente esteve participando. Esse princípio inteligente, ele vai exibindo, olha o verbo que eu estou usando, ele vai exibindo um grau maior de inteligência a cada tempo. Vejam bem, o princípio inteligente não se torna mais inteligente. Prestem atenção nos verbos para não ficarem com essa expressão errada. O princípio inteligente a gente pode comparar com a história do corpo do homem.